Bom dia, por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus. Durante toda essa semana vamos estudar sobre o dom profético. O que é o dom profético? Como Deus se manifesta através do dom profético, através das pessoas e tudo mais. Queria falar para vocês que Amós capítulo 3, versículo 7 fala que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, durante todo o período da história, Deus levantou homens para falar sobre a palavra de Deus, profetizar e anunciar aonde o povo de Deus estava errando e que caminhos deveriam tomar para justamente voltar sempre à palavra de Deus. Joel capítulo 2, versículo 28 fala o seguinte: E acontecerá depois de que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, olha só que interessante, Deus está falando sobre o dom que seria derramado, assim como foi derramado em alguns homens, Samuel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, muitos homens ali, Daniel, foram profetas de Deus levantados diante de nações ali ímpias para profetizar e trazer o povo de volta às origens, à palavra de Deus. Deus também, no tempo do fim, se manifesta através do dom profético, usa pessoas para trazer alguns conselhos, alguns princípios da palavra de Deus, ou na verdade todos os princípios da palavra de Deus, para o coração do ser humano. Atos capítulo 2, versículo 17, esse de Joel, capítulo 2, versículo 28, foi uma profecia que se cumpriu ali em Atos capítulo 2, versículo 17, o dom de Deus, o dom do Espírito Santo sendo derramado sobre os apóstolos. Logo antes, eles estavam reunidos, orando, o Espírito Santo desce sobre eles e eles começam a falar as línguas maternas que tinham. Eram 14 nações que estavam ali presentes. Eles, quando eles falavam, o Espírito Santo distribuía essas línguas na língua materna de cada um deles ali. Alguns começaram a chamar esses homens de Deus de louco, estavam embriagados. Foi preciso Pedro se levantar e proferir essa profecia de Joel 2,28, que o Espírito Santo seria derramado, muitos sonhariam, teriam visões e anunciariam as verdades da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 a 10, está também lá o dom profético que seria manifestado na igreja, uns para apóstolos, outros para interpretar línguas, outros para falar em línguas e outros para profetizar. Então, o dom profético, Paulo fala que está presente dentro do povo de Deus, da igreja de Deus. Só lembrando que, olha só, a manifestação do dom profético não depende de critério humano, mas sim do chamado de Deus. Então, a manifestação do dom profético não depende de critérios humanos, mas sim do chamado de Deus. Se Deus tem um chamado para uma determinada pessoa, Deus quer que ele faça esse trabalho. Mas olha só, aceitando o chamado, eu quero falar para vocês que em 1844 aconteceu um grande desapontamento, a gente já tem estudado sobre isso. Um homem chamado Guilherme, ele estudou Daniel 8,14 e decretou que nessa data, no dia de hoje, 22 de outubro de 1844, Jesus ia voltar. Jesus não voltou, aconteceu um grande desapontamento, muitos entristeceram, muitos esqueceram a palavra de Deus, mas ficou um grupo ali, um grupinho que entendeu que precisaria estudar a palavra de Deus, saber onde foi que erraram e tudo mais, e ali o Espírito Santo foi conduzindo esse povo. Um pouquinho antes do desapontamento, um homem chamado William Foy, ele foi chamado por Deus para ser o profeta de Deus, que levaria o povo às verdades da palavra de Deus. E ele rejeitou esse chamado por causa do grande desapontamento. Ele também estava presente e o grande desapontamento entristeceu o seu coração e ele não teve mais coragem de profetizar e falar das verdades da palavra de Deus. Logo em seguida veio outro chamado William Foy. Ele também foi chamado para ser o profeta de Deus e ele rejeitou também esse chamado. A terceira pessoa a receber o dom profético foi Ellen White, que foi chamada aos 17 anos. Ela lutou com o seu chamado e hesitou em relatar em público o que lhe havia sido mostrado, mas acabou se rendendo e passou a ser a fiel mensageira de Deus para o movimento adventista pelos próximos 70 anos. Então, olha só, a gente entendemos que o Espírito Santo, o dom profético, foi manifestado na vida de Ellen Goldwhite, uma mulher que profetizou sobre muitas coisas, anunciou as verdades da palavra de Deus e sempre em seus livros. Elas falam que o seu livro é uma luz menor que conduz à luz maior, que é a palavra de Deus.
Então, o chamado de Deus para você nessa manhã é: se entregue ao Senhor por completo. Deus tem um chamado especial para a sua vida. Não sei o que é, não sei o que Deus quer com você, mas se essa mensagem chegou até você é porque Deus tem um propósito para a sua vida, e esse propósito é unicamente levar pessoas a esse livro maravilhoso, a Palavra de Deus. Que Deus abençoe você nessa manhã, e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua Palavra. Que Teu Santo e Bom Espírito venha penetrar em nosso coração, nos ajude a compreendê-lo, em nome de Cristo Jesus. Amém.